Existe um tipo muito específico de terror dos anos 80 que parece sujo, tá? Estranho, desconfortável, quase proibido. Aqueles filmes com clima pesado de fita VHS esquecida numa locadora antiga. Capa assustadora, monstro grotesco, atmosfera perturbadora. E Howlhead Rex, conhecido no Brasil como Monster, a ressurreição do mal, é exatamente esse tipo de filme. E sinceramente, viu? Acho absurdo como quase ninguém fala dele hoje em dia. Porque esse filme tem uma energia tão caótica e estranha que depois que você assiste, ele simplesmente fica na cabeça. Não importa se você ama ou odeia, tá? Você lembra dele. E talvez seja justamente porque Howlhead Rex parece um pesadelo estranho filmado no meio do interior da Irlanda. A história acompanha um homem, tá? Um escritor que viaja com a família para uma região rural ali, pesquisando lendas antigas e história local. E desde os primeiros minutos, o filme já cria aquela sensação desconfortável de cidade pequena, escondendo alguma coisa errada. Aqueles lugares onde as pessoas parecem saber mais do que deveriam, mas ninguém fala ali, claramente o que está acontecendo. E quanto mais o filme avança, mais aquela atmosfera, vai ficando estranha. Até que entra a lenda do Howlhead Rex, uma criatura monstruosa, antiga, brutal, praticamente uma entidade esquecida, enterrada há séculos naquela região. Só que, obviamente, alguém mexe onde não devia. Sempre isso acontece, não é mesmo? E aí o caos começa, tá? Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele não enrola demais. Diferente de muito terror moderno, que passa uma hora criando mistério sem mostrar nada, este filme rapidamente deixa claro qual é o pesadelo daquela história. E quando o monstro começa a aparecer, cara, o filme ganha uma energia completamente insana, tá? E sinceramente, eu sei que muita gente olha pro visual do Howlhead Rex hoje e acha exagerado o datado, não é mesmo? Mas eu realmente acho essa criatura assustadora até hoje. Tem algo naquele rosto, naquele olhar vazio, naquela movimentação estranha que me incomoda muito mais do que vários monstros modernos feitos inteiramente aí, em CGI. Porque aqui você sente a presença física. Você sente que o monstro realmente está ocupando aquele espaço. E isso muda completamente a sensação do terror. A maquiagem pode até parecer simples comparada aos padrões atuais, mas justamente por isso ela funciona tão bem. O Howlhead tem um visual brutal, tá? Cru, desconfortável, parece uma criatura saída de algum folclore amaldiçoado perdido há centenas de anos. E sinceramente, tá? Se eu encontrasse um negócio desse numa estrada escura de madrugada, eu acho que meu espírito abandonava meu corpo ali mesmo, tá? Porque dá muito medo mesmo, galera. Então, outra coisa muito interessante no filme é como ele mistura terror de criatura com elementos ali quase religiosos e ritualísticos, viu? Principalmente nas cenas envolvendo a igreja. Cara, aquelas partes têm uma energia muito estranha, tá? Tem personagens que começam a enxergar o Howlhead quase como uma entidade divina, monstruosa ali, uma espécie de força antiga sendo adorada de forma doentia. E isso deixa claro, e tudo ainda mais perturbador. Porque o filme deixa de parecer só uma história de monstro atacando pessoas e começa a ganhar um clima quase amaldiçoado. Uma sensação de que existe algo errado naquele lugar há muito tempo. Inclusive, uma curiosidade muito legal é que o roteiro foi escrito pelo mesmo criador do filme Hellraiser, um clássico também, não é mesmo? E quando você descobre isso, muita coisa começa a fazer sentido, tá?
Porque o filme tem exatamente aquela energia pesada, grotesca e desconfortável, típica das histórias dele, não é mesmo? Só que ao mesmo tempo, Howard Rex consegue ter identidade própria, viu? Ele parece uma mistura bizarra entre terror folclórico, europeu, e filme trash de criatura gigantesca. E o mais impressionante é que isso funciona melhor do que deveria, tá? Outra coisa que ajuda muito é a ambientação da Irlanda rural, os campos enormes, as estradas vazias, as igrejas antigas, tá? As fazendas também isoladas. Tudo passa a sensação de que aquela criatura pertence àquele lugar há séculos, como se fosse uma maldição antiga acordando de novo. E o filme usa essa atmosfera muito bem, viu? Claro que, por ser um terror dos anos 80, também existe várias cenas exageradas e meio absurdas. Mas, sinceramente, isso faz parte do charme. Você sente aquela energia clássica de sessão da madrugada, filme estranho passando tarde da noite na TV, VHS de capa assustadora parado na prateleira da locadora. E cara, esse tipo de terror tinha uma personalidade muito própria, tá? Inclusive, se você gosta de terror clássico, monstros grotescos, filmes obscuros e aquele clima pesado de horror dos anos 80, já se inscreve no Reprise Cult, tá? Porque aqui sempre vai ter vídeo novo falando sobre terror cult, clássicos esquecidos, filmes perturbadores e obras bizarras que muita gente nunca ouviu falar. E uma coisa que eu acho muito legal em Monster, A Ressurreição do Mal, é que mesmo sendo meio trash, ele consegue criar cenas realmente tensas, não é mesmo? Principalmente quando o Howard surge do nada ou começa a perseguir alguém, tá? Porque ele não parece um vilão inteligente no estilo tradicional. Ele parece uma força brutal, selvagem, caótica, e isso deixa tudo mais perigoso. Você nunca sente que existe controle de verdade, né? E talvez seja exatamente por isso que o monstro funciona tão bem. Eu acho uma pena enorme esse filme nunca ter virado uma franquia maior ou recebido continuações mais ambiciosas, tá? Porque existe uma personalidade muito forte aqui. Hoje em dia, boa parte dos filmes de criatura acabam parecendo genéricos por causa do excesso de CGI. Howard Rex não, tá? Ele é estranho, desconfortável, grotesco, tem atmosfera, tem presença visual também, tem cenas perturbadoras e principalmente tem aquele clima raro de filme amaldiçoado perdido no tempo. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente lembrar dele até hoje. Então, se você gosta de terror antigo, monstros grotescos, maquiagem prática, clima sombrio e filmes estranhos que parecem saídos diretamente de uma fita de VHS esquecida, vale muito a pena assistir Monster, A Ressurreição do Mal. Porque mesmo com todos os exageros, ele ainda consegue fazer uma coisa que muito terror moderno desaprendeu completamente: criar um monstro simples, brutal, estranho e genuinamente assustador.